Uma mãe e seu filho atravessam um deserto interminável. Vestindo trajes especiais justos para dissipar o calor e reciclar a umidade, os viajantes não estão preocupados em morrer de sede. Seus medos são muito maiores. O par tenta andar sem ritmo, deixando as vibrações de seus passos se misturarem com as areias em movimento. Mas logo, o som do deserto é abafado por um sibilo mais alto. À medida que uma montanha de areia corre em sua direção, a marcha não natural do par se transforma em uma corrida. Os dois se agarram a uma rocha próxima, enquanto um verme da areia com 400 metros de comprimento irrompe do chão do deserto. Este é o mundo de Duna. Escrito por Frank Herbert e publicado em 1965, Duna se passa em um futuro distante onde a humanidade governa as estrelas em um gigantesco império feudal. Este motivo medieval vai além apenas do governo. Ao contrário da maioria da ficção científica interestelar, os humanos de Herbert conquistaram as estrelas sem computadores. Após uma guerra antiga com robôs, a humanidade proibiu a construção de qualquer máquina semelhante à mente humana. Mas em vez de sufocar sua expansão, este édito forçou os humanos a evoluírem de maneiras surpreendentes, tornando-se computadores biológicos, psíquicos, bruxas e pilotos espaciais premonitórios. Membros dessas facções superpoderosas são regularmente empregados por várias casas nobres, todas competindo pelo poder e novos planetas para adicionar aos seus reinos. Mas quase todas essas habilidades sobre-humanas dependem do mesmo recurso precioso, o tempero. Esta cultura mística, também conhecida como melange, é essencial para todas as viagens espaciais, tornando-se a pedra angular da economia galáctica. E só cresce no planeta deserto Arrakis, um mundo perigoso e inóspito, cujos habitantes nativos há muito se rebelaram contra o Império. Arrakis, também chamado de Duna, é o cenário do romance de Herbert, que segue Paul da nobre casa Atreides. O livro começa com a família de Paul sendo designada para controlar Duna como parte de um elaborado plano de seus inimigos jurados, os sádicos senhores de escravos da casa Harkonnen. O conflito entre estas casas desequilibra o delicado equilíbrio político em Arrakis. Logo, Paul é catapultado para o meio de uma revolução planetária, onde ele deve provar-se capaz de liderar e sobreviver neste mundo deserto hostil. Mas Arrakis não é simplesmente um mar interminável de areia. Herbert era um ambientalista ávido que passou mais de 5 anos criando o ecossistema complexo de Duna. O planeta é marcado com cintos climáticos e túneis de vento que moldaram sua topografia rochosa. Diferentes zonas temperadas produzem flora desértica variada. E quase todos os elementos do ecossistema de Duna trabalham juntos para produzir a exportação essencial do planeta. A construção do mundo de Herbert também inclui uma rica teia de filosofia e religião. A mãe de Paul, Jéssica, é membro do Bene Gesserit, um antigo culto de psíquicos assistidos pelo Tempero. Às vezes chamadas de bruxas por seus poderes misteriosos, os Bene Gesserit operam como um governo das sombras por milênios, em um esforço para guiar a sociedade rumo à iluminação. Igualmente antigos são os Mentats, computadores humanos capazes de processar quantidades incríveis de dados. Enquanto os Mentats são bastiões da lógica e da razão, seus resultados não são meros cálculos, mas sim fluxos de possibilidades constantemente em mudança. No entanto, nenhum grupo é mais central para Duna do que os Fremen. Nativos de Arrakis, eles são os guardiães dos muitos segredos do planeta. A jornada de Paul o leva profundamente para a irmandade exclusiva dos Fremen, onde ele deve provar-se confiável em uma série de desafios cada vez mais mortais. Todas essas facções têm histórias profundas que permeiam o texto, e Herbert também incorpora esse sentido de escala na estrutura do livro. Cada capítulo começa com uma citação de um livro de história futura, recordando elementos dos eventos que estão prestes a se desenrolar. O livro também contém apêndices do universo
que exploram ainda mais a história do Império, junto com um glossário de palavras como Gom Jabbar e Shai-Hulud. A história épica de Duna continua a se desdobrar ao longo de uma saga de 6 livros que abrange milênios. Mas toda a história do futuro de Arrakis começa aqui, enquanto Paul segue um caminho que é perigoso, exigente e sempre à beira de ser consumido pela tempestade iminente.